Galerinha da Grande Vivina Monteiro, estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo para vocês, dessa vez com a correção de questões do livro didático aí da página 128. Para quem não assistiu a aula, para quem quer rever novamente, tá certo? Deixar esse recurso aí para vocês utilizarem. Vamos aqui a nossa resolução, né? Primeira questão. Existem duas vias de locomoção para ir de uma cidade A para uma cidade B e três vias de locomoção de uma cidade B para a cidade C. De quantas maneiras distintas podemos ir de A a C passando por B? Vamos tentar desenhar essa questão aqui. Primeiro ele vai de A para B e para isso ele tem duas vias. Eu vou colocar aqui essas vias em cores diferentes, uma vermelha e uma verde. E depois ele vai de B para C. De B para C ele tem três vias. Vamos colocar aqui a cor lilás, a azul e a roxa, né? Então temos essas opções. Então, de quantas maneiras diferentes dá para ir de A até C passando por B? Note aqui, ó, que você poderia pegar essa estrada vermelha de A para B e depois pegar a estrada azul de B para C. Essa seria uma opção. Uma segunda opção seria pegar a estrada vermelha e a roxa. E outra opção seria a estrada vermelha e a lilás. Temos, portanto, três opções aqui, começando pela estrada vermelha. Se você pegar a verde, também terá mais três: a verde e azul, verde e roxa, verde e lilás. Portanto, temos seis opções. Mas como faríamos essa questão usando o princípio fundamental de contagem? Bem simples, vamos dividir o problema em duas etapas. De A para B, nós temos quantas opções que podemos fazer uma escolha? Duas opções, você vai escolher a estrada vermelha ou a verde. E de B para C nós temos quantas opções? Temos três opções, podemos escolher qualquer uma das três. Como essa escolha foi sucessiva, independente, nosso resultado é a multiplicação delas. Portanto, 2 vezes 3 dá 6 maneiras distintas. Ok? Muito fácil. Vamos para uma segunda questão. Em um restaurante há 5 tipos de salada, 4 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. De quantas maneiras distintas podemos realizar uma refeição composta de uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai fazer escolhas. Quais escolhas a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui uma salada, um prato quente e uma sobremesa, tá certo? Tá aqui na nosso enunciado. De quantas maneiras nós podemos escolher uma salada? Note aqui que são 5 tipos de saladas diferentes. Você pode escolher qualquer uma delas. Logo, você tem 5 opções de escolhas de salada. Já o prato quente, você tem aqui 4 opções. Portanto, você pode escolher qualquer um dos 4. E a sobremesa, você tem 3 opções. Podemos escolher qualquer uma delas. Como essa escolha foi independente, a gente vai escolher um prato de cada, uma opção de cada. Nosso resultado é a multiplicação, né? Pelo princípio fundamental de contagem. 5 vezes 4 é 20 e 20 vezes 3 é 60. 60 maneiras distintas. Distintas quer dizer diferentes. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Questão de número 3. Essa pessoal, você deve ir em um restaurante, né, e elaborar uma questão. Fica por conta aí de cada um. Questão de número 4. Uma atividade é composta de 7 itens do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas um estudante pode responder a essa atividade aleatoriamente, ou seja, chutando as respostas? Então vamos lá, os itens são 7. Vamos considerar o nosso primeiro item, nossa primeira questão. O que você vai fazer com ela? Você vai dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então você tem duas opções. Da mesma forma, o segundo item. O segundo item também pode ser classificado em verdadeiro ou falso. Duas opções. Assim também para o terceiro, né? Você pode classificar em verdadeiro ou falso. E assim sucessivamente, até chegarmos no nosso último item, que nesse caso é o sétimo item. E também iremos classificar em verdadeiro ou falso. Portanto, duas opções.
Note que nós dividimos o problema em 7 etapas. Em cada uma delas nós decidimos quanta opção nós tínhamos. Portanto, pelo princípio fundamental de contagem, no número de maneiras diferentes de você escolher os itens, são 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Representando através de uma potência, multiplicar o 2 7 vezes por si mesmo é o mesmo que elevar o 2 à sétima potência, ok? E calculando 2 à sétima, dá 128, ok? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 32, 64, 128. 128 maneiras diferentes de preencher aí o gabarito aí das suas 7 questões, pintando aí entre as opções verdadeira ou falsa, ok? Vamos para mais uma questão. Questão de número 5. Em um salão de festas há 6 janelas. De quantas maneiras diferentes, distintas, podemos escolher quais janelas estarão abertas ou fechadas, de modo que pelo menos uma janela esteja aberta. Então existe aqui uma restrição. A gente só não aceita que todas as janelas estejam fechadas, porque pelo menos uma delas tem que estar aberta. Vamos utilizar como estratégia para resolver essa questão, contar todas as possibilidades sem restrição. E aí depois a gente tira essa restrição de ter pelo menos uma janela aberta, ou seja, vamos tirar a opção de ficar todas elas fechadas. Somente essa opção deve ser excluída, tá certo? Então vamos lá. São quantas janelas? São 6. Então a primeira janela, eu vou perguntar para vocês quais as opções que nós temos para ela. Bom, pelo enunciado aqui, nós temos duas opções. Ou ela fica aberta ou ela fica fechada. Duas opções. Vale o mesmo para a segunda janela, vale o mesmo para a terceira e assim sucessivamente até chegar na sexta janela, que pode, evidentemente, ficar aberta ou fechada. Portanto, temos aqui o desenho dessa questão. Como em cada etapa a gente escolheu de forma independente, se a janela ficaria aberta ou fechada, o número de possibilidades diferentes é a multiplicação, tá certo? Então vamos multiplicar esses dois 6 vezes, então dá 2 elevado a sexta e 2 elevado a sexta, 64. Então ao todo nós temos 64 maneiras, só que essas 64 maneiras diferentes está inclusa também a possibilidade de todas elas ficarem fechadas. Então a gente vai excluir essa possibilidade, retirando a possibilidade de todas elas ficarem fechadas, que é uma possibilidade. Ficamos, portanto, com 63 maneiras distintas. Tranquilo? Deu para entender essa questão? Se não entendeu, volta ao vídeo e assiste novamente. Vamos para a questão de número 6. Em uma prova de vestibular com 90 questões do tipo teste, cada questão tem 5 alternativas. O estudante deve preencher um cartão de resposta assinalando o quadradinho correspondente à resposta de cada questão. Supondo que todas as questões sejam respondidas, de quantas maneiras diferentes o cartão de resposta com 90 questões dessa prova pode ser preenchido aleatoriamente? Indique a resposta em forma de potência. Então vamos lá, a gente tem 90 questões, cada questão é do tipo ABCDE, ou algo parecido, tem 5 alternativas para você escolher uma. E aí a gente quer saber quantas maneiras diferentes o cartão resposta com essas 90 questões pode ser preenchidos. Vamos seguir a mesma forma que vinha seguindo antes. São 90 questões, então a gente vai dividir o problema em 90 etapas. Então para a primeira questão eu tenho quantas opções? Eu tenho 5 opções. Para a segunda questão do mesmo jeito, tenho 5. A terceira também, e assim sucessivamente até chegar na questão de número 90. Então, para 90 também nós temos 5 opções. Então, 5 vezes 5 vezes 5, 90 vezes é o mesmo que 5 elevado a 90. Tranquilo? Tá, portanto, aqui a nossa resposta representada na forma de potência. Questão de número 7. Um show de talentos vai fazer audições com 3 jurados. Cada candidato tem direito a 5 minutos de apresentação e pode cantar, dançar, realizar um truque de mágica, etc.
Se ao menos um dos jurados aprovar o candidato, ele passa para a próxima etapa. De quantas maneiras diferentes o candidato pode ser aprovado? Vamos pensar a questão, são 3 jurados. Para ser aprovado, ele tem que ser aprovado pelo menos um dos jurados, só não pode ser reprovado pelos 3. Então vamos usar aquela técnica, né, de calcular todas as possibilidades e depois excluir aquela que nós não queremos. Então, para o primeiro jurado, nós temos 2 opções, ele pode aprovar ou reprovar. Para o segundo jurado, do mesmo jeito, 2 opções também. E o terceiro, também 2. Então, multiplicando aqui, 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado à terceira, que é igual a 8. Então, são 8 maneiras distintas. Só que dentre essas 8 maneiras distintas está também a opção do primeiro, segundo e terceiro jurado reprovarem. Ele ser reprovado pelos 3, que é uma opção. Que nós vamos tirar essa opção, porque eu quero que ele seja aprovado. Então, 8 menos 1, 7 opções distintas, né? 7 maneiras distintas desse candidato ser aprovado, né? Ele pode ser aprovado por apenas o primeiro, apenas o segundo, apenas o terceiro, os 2 primeiros, os 2 últimos, ou o primeiro e o terceiro, ou pelos 3, né? Então são 7 opções diferentes. Vamos para a questão de número 8, né? Tem esse texto aqui que fala de linguística, que na língua portuguesa existe mais de 400.000 palavras. Os linguistas dão sentido a essas palavras, enquanto os matemáticos contam, né? Então vamos ver aqui, questão de número 8. Considerando que o alfabeto que utilizamos no Brasil tem 26 letras, qual a quantidade de palavras diferentes, com ou sem sentido, que pode ser formado com 4 letras? Essa é a nossa pergunta, né? Então vamos lá. Vamos dividir o problema em etapas. Primeiro vamos escolher a primeira letra. Temos quantas opções para nós escolhermos aqui a nossa primeira letra? Ora, se o alfabeto tem 26 letras, nós podemos escolher qualquer uma delas. Então, nós temos 26 possibilidades, ok? Escolhida a primeira letra, nós vamos escolher a segunda letra. Como não há restrição alguma, né, a gente pode escolher qualquer uma delas. Note que nessa questão não existe a restrição de serem letras diferentes, certo? As palavras é que serão diferentes, mas as letras você podem repetir. Então, se eu posso repetir aqui, tenho também 26 possibilidades. Do mesmo jeito, para escolher a terceira letra e também para escolher a quarta letra. Em cada uma delas temos 26 possibilidades. Como essas escolhas foram sucessivas e independentes, o número de possibilidades é a multiplicação desses valores. Então, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 é o mesmo que 26 elevado à quarta, que calculando vai dar 456.976 palavras distintas, ou seja, palavras diferentes. Vamos para mais uma questão, questão de número 9. Carlos vai reformar a casa dele e precisa escolher os acabamentos da sala de jantar. O arquiteto fez as seguintes sugestões, considerando a escolha entre tinta e papel de parede. Se Carlos escolher colocar papel de parede, então ele tem 4 opções de papel de parede e 5 opções de piso para escolher. Se ele escolher pintar as paredes, então ele tem 3 cores disponíveis e 4 opções de piso que combinam. Quantas são as possibilidades diferentes de Carlos escolher, né? Fazer essa escolha. Vamos lá. Então ele vai escolher entre tinta, entre pintar e colar papel, né? na parede. Então é uma escolha ou outra. Ele não vai fazer as duas coisas, vai fazer uma coisa ou outra. Portanto, é o ou, né, que separa essas duas escolhas. Se ele escolher colocar papel de parede, quais são as opções que ele tem? Ele tem 4 opções para colocar nas paredes e tem 5 para colocar no piso. Então, como ele vai escolher um papel para a parede e um para o piso, então ele tem 4 vezes 5 opções, que dá 20 opções diferentes aí para ele colocar papel aí na parede e no piso. Ok? Já se ele escolher pintar, quais são as opções que ele tem? Ele tem 3 cores para pintar as paredes
e 4 opções para o piso, né? Para pintar o piso. Então ele tem 3 vezes 4 opções, que dá 12 opções. Como ele vai escolher uma coisa ou outra, então esse ou significa que ele vai adicionar essas possibilidades. Então 20 mais 12 dá 32 possibilidades diferentes de escolhas. Ok? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 10. A política de determinado hospital exige que de 5 em 5 anos seja feita uma eleição para 3 cargos de liderança. Para concorrer neste ano, existem 6 candidatos a diretor, 4 candidatos a vice-diretor e 4 candidatos a chefe de RH. Sabendo que o mesmo candidato não pode concorrer nem ser eleito a cargos distintos, de quantas maneiras diferentes é possível definir a equipe? Vamos lá. Diretor, ele vai escolher um diretor, um vice-diretor e um chefe de RH. Para diretor, nós temos quantas opções? Temos 6 opções diferentes, então qualquer um desses pode ser eleito, então 6 opções. Para vice-diretor, nós temos 4, qualquer um desses pode ser eleito, e para chefe de RH também 4 opções. Como vai ser escolhido um diretor, um vice-diretor e um chefe de RH, vamos multiplicar essas possibilidades, utilizando aqui o princípio fundamental de contagem ou o princípio multiplicativo, como você queira. 6 vezes 4 é 24 e 24 vezes 4 dá 96. Tranquilo? Portanto, nossa resposta, 96 maneiras distintas. Vamos para a nossa última questão, questão de número 11. Júlia quer assistir a um filme no cinema, a um espetáculo circense ou uma peça de teatro. Coloquei um A aqui a mais, mas é peça de teatro. O circo que está na cidade em que ela mora apresenta 2 espetáculos distintos. Cada um dos 3 cinemas da cidade tem 5 filmes diferentes em cartaz. E cada um dos 2 teatros mais próximos está apresentando 2 espetáculos diferentes. De quantas maneiras diferentes Júlia pode escolher o que fazer? É isso que nós queremos saber. Então vamos analisar. Ela vai apenas para um lugar. Ou ela vai para o circo, ou ela vai para o teatro, ou ela vai para o cinema. Ela vai fazer uma dessas escolhas. Então, como ela vai apenas para um lugar, o conectivo aqui que rege esses valores, essas etapas, é o ou, tá certo? Ela vai escolher uma dessas opções. Se ela escolher ir para o circo, no caso aqui só existe um circo na cidade, ela tem que escolher esse circo, uma opção para escolher o circo, mas no circo tem 2 espetáculos distintos, então ela tem uma vezes 2 opções. Esse ou seja, ela tem apenas um circo, vai escolher o circo para ir, e escolhendo o circo tem 2 opções, portanto, 2 opções diferentes aí para ela assistir o espetáculo no circo. Se ela escolher o teatro, o que nós temos aqui de teatro? Note que temos 2 teatros e cada teatro apresenta 2 espetáculos diferentes. Então, primeiro ela vai escolher qual teatro ir. Então, são 2 opções. Escolhido o teatro, ela vai escolher qual espetáculo assistir. Então, são 2 opções também. 2 vezes 2, 4 opções distintas. Ok? Se escolher o cinema, nós temos aqui na cidade 3 cinemas. Primeiro ela vai escolher qual cinema ir. 3 opções. E para cada uma dessas 3 opções que ela escolher, ela tem 5 filmes em cartaz. Então, portanto, ela vai escolher aí um desses filmes. 3 vezes 5 é 15. Como aqui é regida pelo ou, né, ela vai escolher apenas uma opção em todas essas. Nós temos aqui a soma de opções. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 15, 21. 21 escolhas distintas. Ok? Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Até a nossa próxima aula.